Bom dia! Estamos aqui para mais uma edição do programa UrbanView, uma produção da Urban Systems, com a apresentação minha, Gilberto Brant, com o Caetano Garcia aqui no chat conosco. E vamos dar continuidade à série de programas que a gente vem levando aqui ao ar, que explora o cenário de crescimento acelerado que o nosso país já está vivenciando e deve se acelerar cada vez mais. Com a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, pré-sal, grau de investimento, a explosão do agronegócio brasileiro, a economia do nosso país começa a dar sinais inequívocos de crescimento. E por isso a gente elegeu como tema aqui para essa série de programas a seguinte pergunta: será que viveremos um novo 50 anos em 5, assim como foi o lema do governo Juscelino Kubitschek na década de 50? Será que nós teremos que nos desenvolver de forma acelerada e pular aí uma série de etapas para a gente conseguir atingir todos os objetivos e metas que estamos nos propondo? Então, para explorar esse tema, toda quarta-feira aqui no nosso programa, a gente traz um convidado diferente para debater conosco justamente os desafios e as oportunidades que a gente tem aí pela frente. Assim como em diversos setores da economia brasileira, os grandes eventos já estão movimentando, e muito, o mercado de arquitetura e urbanismo. Tudo isso por conta das grandes intervenções que as cidades começam a receber em obras de infraestrutura, reestruturação, construção de novas arenas e muitas outras obras aí. Especificamente na questão da Copa 2014, por exigência da FIFA, a arquitetura das 12 arenas que sediarão os Jogos tem que ser sustentável, ou seja, guiada por preocupações ecológicas. Por isso, ela está sendo chamada de Copa Verde. Em função disso, o programa de hoje elegeu o seguinte tema para o nosso olhar da semana: arquitetura ecossistêmica. Copa, Olimpíadas e pré-sal vão colaborar para um país mais sustentável? E para debater esse tema com você, temos aqui novamente mais um convidado muito especial, que é o maior especialista em arquitetura sustentável no Brasil. Sigbert Zanettini, arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor acadêmico que está completando este ano 50 anos de arquitetura. Sua obra inclui mais de 1.200 projetos, realizados em mais de 5 milhões de metros quadrados. Entre os destaques do seu extenso portfólio estão a ampliação do CEMPES, Centro de Pesquisa da Petrobras no Rio de Janeiro, em coautoria com José Wagner Garcia, a Pan-Americana Escola de Arte e Design, o Hospital São Luís Anália Franco e a própria sede da Zanettini Arquitetura. Nós pensamos aí uma reportagem publicada nessa semana pela revista Veja, que informa que os projetos dos estádios, muitos deles feitos em parcerias com grandes escritórios de arquitetura internacional, ainda estão na prancheta. E o que sairá do papel vai depender, obviamente, do fator tempo. Afinal, a FIFA exige que os estádios estejam prontos em 2012, nós já estamos às portas de 2010, e também das questões de verba, né, de viabilidade econômica. Por outro lado, a gente trouxe um outro ponto de vista aqui para o nosso quadro de Olho na Frase, que é o ponto de vista do José Roberto Bernasconi, que é o presidente do Sinaenco, defendendo as empresas nacionais. Diz ele aí no nosso quadro de Olho na Frase: as empresas brasileiras de arquitetura e engenharia detêm conhecimento, tecnologia e experiência suficientes para desenvolver projetos e gerenciar os empreendimentos em todos os setores de infraestrutura, de forma que a Copa de 2014 seja um sucesso e que seu acontecimento proporcione um legado sem precedentes para o nosso país. Então são duas visões aí diferentes. A visão, o que está acontecendo na realidade, na maior parte dos projetos, é uma parceria com escritórios de arquitetura internacional, e a gente tem aí o José Roberto Bernasconi do Sinaenco dizendo que as empresas nacionais têm total qualidade, total competência para tocar os projetos. Então, vamos falar com o arquiteto Zanettini. Zanettini, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer, Gilberto. Obrigado pela sua presença. Caetano, estar aqui com vocês nesse programa que eu achei extremamente importante e de grande repercussão, para comentar um pouco todos esses eventos que vão ocorrer nesses próximos anos. Então, Zanettini, qual é o teu ponto de vista aí? Essa questão dos escritórios internacionais de arquitetura participando dos projetos dessas arenas, enfim, coisa da Olimpíada, ou isso teria que ser tocado pelas empresas? Como é que está isso na tua visão? Qual a tua análise dessa questão? Bom, primeiramente, eu acho que o conhecimento é universal, né? O conhecimento, você pode fazer jus a trazer experiências de fora. Não sou nada contra a experiência e o conhecimento que algumas empresas podem trazer.
O que ocorre, que eu acho que é o grande engano, e eu estudo aí com o Bernasconi, que é o presidente da SINAEM, que esses projetos, eles não nasceram com a cultura brasileira. Eles não representam a herança brasileira, as condições tropicais brasileiras, que são absolutamente diversas de países europeus, ou de outros países, que são mais temperados ou de outro tipo. Portanto, tem condições muito específicas. Fora isso, eles vêm com o mesmo vício que vieram algumas experiências que nós tivemos recente agora com o PAN, né? Se faz a construção e esse legado fica jogado às traças. Quer dizer, isso eu acho uma coisa terrível para o país. É um país que não tem dinheiro para jogar fora, né? Nós temos que prever muito na questão da infraestrutura, seja ela urbana, viária, né? Seja aproveitar que essas cidades têm um desenvolvimento mais sustentável, né? Preocupados com o futuro, e que essas estruturas, que são não só os estádios, mas toda a infra, que é muito maior do que o estádio, no sentido de atendimento às necessidades urbanas, elas sejam um legado importante para a cidade e fiquem, como foi o caso de Barcelona. Ok, eu queria pegar justamente esse gancho, que eu acho que é um gancho importante. Você tocou em dois pontos aí que eu considero fundamentais. A questão da infraestrutura, que precede, porque as obras todas da Copa, da Olimpíada, etc. e tal, elas, do próprio pré-sal também, que é uma outra coisa que vai movimentar muito a economia brasileira, essas obras todas não são só as obras em si, mas a infraestrutura que é necessária. E o segundo ponto que você tocou, que é o posterior, que é o legado do estádio. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da infraestrutura e depois sobre a preocupação com o legado, inclusive usando como exemplo o Pan-Americano, que ficou, que eu saiba, as moscas e subutilizado hoje. Subutilizado hoje. Por favor. Diferente do que aconteceu em Barcelona. Quer dizer, essas obras têm que preceder a um planejamento global urbano. Ou seja, eu tenho que verificar as condições do entorno próximo e não próximo, né? que envolvem as áreas onde vão ser colocados esses estádios, e ver como eu invisto nessa infraestrutura, que é viária, que eu tenho que dar escoamento a 40, 50 mil pessoas, né? Eu tenho que ter lugares de estacionamento. Normalmente em centros urbanos densos, como é o caso de São Paulo, você não tem espaço urbano para fazer estacionamentos, né? Então vocês imaginam, por exemplo, o caso do Morumbi, né? Eu tenho que pôr lá 10 mil carros, eu não sei aonde que vai ser colocado esses carros, né? Então, é importante que se pense numa maneira um pouco mais urbanística, né? Que você tenha esse conjunto de questões, não só viárias, mas a ocupação, por exemplo, dos alojamentos, que em Barcelona foram extremamente bem resolvidos, né? Você, depois da Copa, passou a ser propriedade de um monte de gente que mora lá, num lugar extremamente valorizado, né? Mas a vila do Pan-Americano no Rio de Janeiro não foi feito o mesmo sistema de venda dos apartamentos posterior? Foi, mas toda a solução urbanística ela é extremamente voltada para o lucro imediato. É o grande problema nosso da especulação imobiliária. Ela está sempre preocupada em ter o lucro imediato, ela nunca pensa longe, né? Então, o que aconteceu? Foram feitos prédios todos iguais, prédios que muito mais eram prédios de alojamento mesmo, e que tiveram grande dificuldade, porque não tem como se chegar, não tem o que... Não tem infraestrutura, faltou planejamento global da coisa, faltou infraestrutura. Então, você não adianta colocar um prédio e não ter nada em volta, né? A vida não é só o morar, é o morar e a vida urbana que você tem. E aí, então, o que acontece? Se gastam uma fortuna e isso fica ligado depois às moscas, né? Então, eu acho que o que está acontecendo com quase todos os estádios, eles foram pensados muito como estádio, né? O estádio. E alguns deles até absolutamente equivocados. Tem dois que eu acho fantasticamente equivocados, como é o caso de Manaus, né? Fala um pouquinho sobre esse... E não sou eu que falo, eu aí uso até as palavras do Severiano Porto, que fez o projeto em 60 do Vivaldão. O Vivaldão é um estádio